Começa agora o programa Respostas para a Vida, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Graça e paz no Senhor Jesus. Amém? Estamos iniciando o programa Respostas para a Vida, um programa comunitário da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana em Limeira. Ele vai ao ar todos os domingos pela Rádio Educadora, às 7h30, e quem vos fala nesta manhã é Evair. Louvemos ao Senhor com um hino da nossa igreja. Aqui, meu amigo, quero conversar. De tudo que eu sinto em meu peito, preciso te falar. Obrigado, Senhor, pela vida, pela felicidade de poder seguir no teu caminho e cada vez mais compreender tua palavra. Estou aqui, quero te pedir, ilumina minha mente para que eu possa permanecer na fé. Transforma, Senhor, minha vida, fortalece a esperança que eu possa ajudar aqueles que sofrem também, ensinar a entender tua palavra. Perdoa, Senhor, os meus erros, conforta o meu coração, aproxima de mim os irmãos, não deixe que eu caia em tentação. Perdoa, Senhor, meus pecados, anima o meu coração. Eu quero estar ao teu lado, meu Senhor, eu te peço, livra-me do mal. Jesus Cristo, minha vida, meu pão, meu vinho, Jesus Cristo, luz do meu caminho, Jesus Cristo, minha vida, meu pão, meu vinho, Jesus Cristo, luz do meu caminho.
Muito bom dia, queridos amigos, queridas amigas, ouvintes do programa Respostas para a Vida. É com grande satisfação que me dirijo a vocês nesta manhã. Saúdo cada uma de vocês, desejando que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. É uma enorme satisfação poder participar deste programa comemorativo, alusivo aos 25 anos de existência do programa Respostas para a Vida. Tenho aqui o convite da querida amiga Esther Elizabeth Schultz Rossetto, formulando este convite para participar com vocês nesta manhã, encerrando assim todos os programas que tivemos ao longo do mês de maio, festejando esta importante data, 25 anos de Respostas para a Vida. Eu sou o pastor Germânio Bender, estou na paróquia Martin Luther aqui em Joinville já agora há 11 anos, fechando 11 anos, e eu tive o privilégio de servir a paróquia de Limeira durante 8 anos e meio, tempo durante o qual a gente esteve também à frente do programa Respostas pela Vida. E hoje, no convite que me foi formulado, também pela pastora Argeli, me foi dito que era para comentar um pouco sobre como foi a criação e a participação das equipes de voluntários, de colaboradores, que já há muito tempo iniciaram a sua participação e continuam ativos hoje, tanto que o Evair, que está conduzindo o programa, iniciou comigo lá em 2006, e esta história eu gostaria de compartilhar um pouquinho. Eu servi a paróquia de Limeira de julho, início de agosto, na verdade, final de julho nós mudamos para Limeira, e eu comecei a servir a paróquia de Limeira em agosto de 2001 e fiquei até final de 2009, início de 2010 nós mudamos para Joinville, e quando eu cheguei na paróquia de Limeira o programa Respostas para a Vida já existia. Inclusive, no início deste mês, o pastor Renato Gerber, que foi colega meu aí também na paróquia, antecessor, e que foi colega, colaborador também do programa Respostas para a Vida, contou um pouquinho dos antecessores, da antecedência deste programa, lá nos anos 80, que era outro nome. O programa Respostas para a Vida começou, de fato, no dia 12 de maio de 1996, quando servia na paróquia de Limeira o pastor Carlos Antônio Berens. O primeiro programa foi ao ar exatamente no Dia das Mães. Eu tenho em minha mão ali o texto escrito que o pastor Antônio, naquela ocasião, explicava também o objetivo. Eu tomo a liberdade, ele escreveu assim: o objetivo central deste programa, prezado rádio ouvinte, é aproximar você do Senhor Jesus. Ao lado de tantos outros programas que também têm este objetivo, nós, da Igreja Luterana, queremos levar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo até o seu lar. E o pastor Antônio dizia ainda que coloca seu telefone à disposição para quem quisesse fazer o contato, e ele então forneceu o número do seu telefone. Este foi o primeiro programa, ou seja, em maio agora de 2021, no dia 12 exatamente de maio deste ano de 2021, o programa então completou 25 anos. Isto é bastante coisa se pensarmos que ele não interrompeu a sua transmissão e ficou no ar este tempo todo. Isso dá em torno de 1.300 programas 1.300 programas que foram ao ar ao longo destes 25 anos. Eu fiz o meu primeiro programa
em 12 de agosto de 2001, que era o Dia dos Pais. O programa iniciou no Dia das Mães, mas eu fiz o primeiro programa então no Dia dos Pais. E toquei praticamente o programa sozinho ao longo destes anos iniciais. Eu atendia, além da comunidade de Pires, eu servia a comunidade de Limeira, evidentemente, e também tínhamos um colega ainda missionário na então área missionária de Ribeirão Preto, que hoje também é uma comunidade. O que aconteceu é que quando o missionário foi embora de Ribeirão Preto, eu tive que assumir também a área missionária, então eu trabalhava em 3 comunidades e tínhamos o programa de rádio dominical de meia hora. E então, ali em 2005, eu percebi que estava muito difícil conseguir tocar isto sozinho. E incentivei pessoas, motivei pessoas da comunidade, das comunidades de Pires e de Limeira, se não queriam fazer parte, ser colaboradores no programa de rádio. E assim aconteceu então que em início de 2006 nós tivemos uma reunião e formamos equipes de colaboradores leigos do programa de rádio. Esta reunião aconteceu no início do ano ali e nós formamos, na ocasião, em março de 2006, nós formamos 5 equipes de rádio. Eu tenho até a planilha ali, aqui comigo eu posso até mencionar estes nomes. Era a Karen, a Larissa, o Arthur Jürgensen, a equipe 1, equipe 2 era o Vilmar, o Ednelson, o Bruno, a equipe 3 era o Renato Tim, o Lutero Schnorr, o Fernando Lencioni, a equipe 4 era a Maria do Carmo, a Luciene e o Edmar, e a equipe 5 era a Esther, Evair e o Vili. E nós tínhamos ainda como colaboradores o Arthur e o Narciso, o Juninho, que se dispunham a fornecer textos, a providenciar meditações, reflexões, a ajudar na cata, vamos dizer assim, de material que pudesse ser usado nas nossas reflexões. Inicialmente, estas 5 equipes assumiam um programa por mês, que era gravado. Assim, no dia 26 de março de 2006, a equipe 3, que era o Renato Tim, o Lutero Schnorr e o Fernando Lencioni, gravaram o primeiro programa de rádio. Estas equipes, 5 equipes, funcionaram durante os anos de 2006, 2007. Como nós fazíamos uma reunião de planejamento no início, fazíamos uma reunião intermediária de avaliação. Na metade do ano, final do ano, fazíamos uma reunião de avaliação de novo e de planejamento do ano seguinte. Nos anos 2008 e 2009, estas equipes se remodelaram um pouco, mas o importante é lembrar que essas equipes persistiram e persistem até hoje, né, sendo colaboradoras, né, deste programa. E eu gostaria de destacar que ninguém tinha ali experiência. Quem mais experiência tinha era eu mesmo, que já tinha um programa de rádio numa paróquia anterior, que eu tinha servido. Na verdade, nas 2 paróquias anteriores tínhamos programa de rádio. E então eu era o que mais conhecia, mas também nem um profissional. A gente fazia as coisas muito na boa vontade mesmo. E fazer, você sabe, um programa de rádio de meia hora não é tão simples assim, mas estas equipes que no início gravavam os programas, depois se sentiram desafiados, se sentiram motivados até a fazer estes
programas ao vivo e então passaram a assumir também mais e mais programas junto comigo, enquanto eu atendia as comunidades e o pastor Renato Gerber às vezes também me ajudava. Eu gostaria de mencionar um pouco então a minha saída da paróquia, né? Então, metade de 2009, essas coisas foram se encaminhando, e eu gostaria de mencionar aí uma reunião intermediária de avaliação que nós tivemos em julho de 2009, quando eu já estava então pensando em sair da paróquia. Estavam presentes o Renato Gerber, a Esther, o Edmar Asbar, o Vilmar Vazma, a Cristiane Bittencourt, que na ocasião já havia também integrado as equipes, o Evair Kestner, Willy Quant e eu então. E na avaliação foi anotado o seguinte: de modo geral, todas as equipes funcionaram bem e cumpriram com alegria e responsabilidade a tarefa de realizar o programa de rádio, segundo o organograma elaborado para este ano. E assim então foi dito, foi mencionado nesta reunião também a participação do ouvinte no programa de rádio, e foi dito então que há prós e contras e algumas dificuldades técnicas para implementar uma maior participação dos ouvintes, né, o que poderíamos fazer, e surgiram algumas ideias. Foi anotado: abrir para pedidos de oração foi uma ideia, e a outra ideia foi lançar novamente algum concurso bíblico. E agora, falando do concurso bíblico, eu gostaria de mencionar o que a gente às vezes fazia. Nós preparamos concursos bíblicos. Volta e meia a gente fazia. Eu lembro um que a gente lançou no ano de 2006, no ano em que o programa fez 10 anos. No mês de maio de 2006, eu lancei um concurso bíblico, e a gente lançava algumas perguntas e motivávamos as pessoas, os ouvintes, a participarem, a responderem a estas perguntas, e quem acertava as perguntas concorria a prêmios. Nós tínhamos uma meia dúzia de prêmios, eram discos, eram livros de meditação, CDs e assim por diante, bíblias. Estes livros e este material então era sorteado entre quem, e havia uma boa participação. Em 2006, quando fez 10 anos, nós fizemos um desses concursos que eu lembro ainda. E o que ainda gostaria de mencionar é que quando então eu fui embora, em início de 2010, janeiro de 2010, nós fizemos o planejamento de todos os programas de rádio do primeiro semestre de 2010. Então, enquanto haveria o processo de escolha de novo ministro, de novo pastor, essas equipes que na ocasião já não gravavam mais o programa, mas já faziam ao vivo, estas equipes assumiram os programas dominicais. Durante todo o primeiro semestre fizemos o planejamento até final de junho, e sendo que o pastor Renato assumiu ali 2 programas no mês de janeiro, e todos os demais programas foram assumidos pelas equipes de colaboradores. Se a gente pensar que rádio, né, para alguém que não sabia nada, nunca tinha participado, que todos eram leigos no sentido de não ter uma formação na área de comunicação, isto é um tremendo avanço, né, de 2006 para 2010, de encorajamento já dessas equipes que desta forma então assumiram programas de rádio ao vivo, e hoje já temos até rádio web e continuam ativos colaborando. Claro, as equipes mudaram, pessoas saíram, outras entraram, outras vieram, e temos então essas equipes de colaboradores. Eu gostaria de refletir um pouquinho, para encerrar minha participação,
com vocês nesta manhã trazendo uma palavra bíblica. Existe uma interessante palavra bíblica que o apóstolo Pedro escreveu na sua carta, capítulo 4, verso 10. O apóstolo Pedro fala assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros ou bons administradores da multiforme graça de Deus. Numa outra versão, toma a liberdade de ler, numa outra versão diz assim: sejam bons administradores dos diferentes dons que receberam de Deus, que cada um use o seu próprio dom para o bem dos outros. Então, esta palavra me lembra um pouquinho o que o reformador Lutero chamava de sacerdócio real de todos os crentes ou de todos os cristãos, que é um dos fundamentos, uma das ênfases da teologia luterana, é exatamente que cada cristão, cada pessoa que crê em Jesus Cristo se sinta chamada, se sinta vocacionada e aceite este chamado para servir com os dons, com os carismas, com as capacidades que Deus nos concede para este serviço. E eu gostaria de relacionar isto um pouquinho com os colaboradores, as colaboradoras que aceitaram este desafio de servir. Como eu disse, éramos todos iniciantes, todos, na verdade, leigos na área, mas estas pessoas sentiram o chamado, se sentiram vocacionadas, se sentiram desafiadas a colaborar. No caso, o programa de rádio. E elas aceitaram este desafio, elas não fugiram deste convite. E ao se doarem desta forma, aprenderam muito, ensinaram muito, nós aprendemos muito, nós crescemos muito. E com isto vem então também um encorajamento e um convite para cada um de vocês, para todos nós, a partir da fé em Cristo, ouvirmos o chamado de Deus. Para o que somos chamados? De que forma poderíamos colaborar? Quais são as capacidades, os dons que Deus me concedeu, que eu posso usar em benefício do próximo, que eu posso colocar à disposição da igreja, para que a missão de anunciar o Evangelho possa ser fortalecida e nós possamos fazer a nossa colaboração, a nossa parte. Claro, nem todos vão se sentir chamados para ajudar no programa de rádio, nem todos têm esta vocação, vão ter estes dons, mas cada um de nós tem, assim a Bíblia fala, recebe algum dom, alguma capacidade, algum carisma que pode ser usado no serviço da igreja, no serviço ao Senhor. De que forma você se sente chamado, onde você poderia colaborar, de que forma você poderia servir ao próximo, de que forma você poderia colaborar também na manutenção, no fortalecimento e no crescimento dos meios de comunicação que são hoje rádio, TV e internet, as mídias sociais que hoje estão à nossa disposição. Esta pergunta que eu gostaria de deixar como reflexão para você. E de minha parte quero aqui parabenizar todos estes que ao longo então destes anos, de 15 anos praticamente, então tem pessoas que estão servindo ali, que ainda fazem parte, realizando programas de rádio, fazendo programas de TV. Hoje, volta e meia, eu vejo na Rádio Web o Vilmar, né, fazendo programas. O Vilmar era um rapaz novo, começou com a gente, né, ali no programa de rádio lá em 2006. E assim tantos outros que continuam ativos na comunidade e colaboradores no programa de rádio. Quero parabenizar a vocês, quero parabenizar os meus sucessores que mantiveram este programa. Quero parabenizar a liderança da igreja, a Esther e todos os demais, Evair, que
que insistem em manter o programa, apesar das dificuldades, volta e meia também econômicas que tem. O rádio ainda é um meio de comunicação muito importante e, na vida de muitas pessoas, um dos principais meios ainda de acesso também ao Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, por meios de comunicação que estão à nossa disposição. Então, que o bondoso Deus ajude vocês, que Ele abençoe vocês e que Ele abençoe este programa, né, dos 25 anos, dos quais praticamente 1/3, então, eu pude ter o privilégio de colaborar, de servir, de ajudar vocês. E as equipes que surgiram de colaboradores foram uma das coisas, apenas uma das coisas muito boas que eu experimentei no serviço durante os meus 8 anos e meio em que eu servi na paróquia de Limeira. Deus abençoe e guarde a todos vocês. Fiquem na paz do Senhor. Amém. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Finalizo este programa comunitário que comemora 25 anos de levando ao ar mensagens cristãs a todos os ouvintes e a todos aqueles que realmente sintonizam na Rádio Educadora. Obrigado, pastor Germânio, pela linda história da vivência deste programa. Obrigado, Esther, pela parceria de tantos anos que nós apresentamos esse programa. Obrigado à Rádio Educadora por estar sempre junto de nós, para que tudo isto acontecesse e para tudo fosse para a honra e glória do nosso Deus. Uma boa semana e que Deus possa abençoá-los e realmente ouçamos sempre essa mensagem que queremos colocar. E para finalizar, ouçamos uma faixa musical. Se reúne para Deus juntos louvar, não se fecha em si mesmo, não esquece de amar. Muitos sofrem pelas ruas e não podem mais lutar. O louvor a Deus ensina, sua graça partilhar. O louvor a Deus ensina, sua graça partilhar. Quando o povo se reúne em silêncio para orar, não só pede por si mesmo, aos pequenos quer lembrar. Vida, mas no mundo ela padece. Criação que é destruída é trazida em nossa prece. Criação que é destruída é trazida em nossa prece. Se reúne, o Evangelho atento ouvir, se apercebe que no mundo há 1000 vozes a elogir. A palavra desafia, não nos deixa acomodar. A mensagem que traz vida aos aflitos quer chegar. A mensagem que traz vida aos aflitos